Bom, pessoal, boa noite. A gente está gravando esse vídeo aqui a pedido do professor Ari Henrique. Os discentes sou eu, Nadian José Castro Pereira e Thaís Souza Gomes. O professor Ari é professor de disciplina práticas de ensino de computação do Polo de Palmeirópolis, da Universidade Federal de Tocantins, vinculada ao UAB. Agora vamos dar início, à introdução ao banco de dados. Então, podemos ver como a informação organizada move o mundo digital ao nosso redor. Bom, pessoal, a gente tem três conceitos na introdução ao banco de dados: o dado, informação e o banco de dados. Dado, ele é um número, uma palavra, um fato, sem contexto, certo? A informação, a gente pega esse dado e organiza de certa maneira, ok? Então a gente pega o dado e dá um significado para ele. E o banco de dados é um sistema que organiza, né, esses dados. Então hoje a gente vai juntar essas três ideias e ver como que ela nos apresenta na nossa vida, no cotidiano. Então, o que é na prática um banco de dados? Um banco de dados é um sistema organizado, que para armazenar, organizar e recuperar informações de forma rápida e segura. Como uma biblioteca que é capaz de entregar exatamente o que você procura em segundos. Também temos o caderno de anotação, que tem uma busca mais manual, mais lenta, sem conexão. E também temos o banco de dados, que é uma busca mais instantânea e relacionada. Bom, só continuando. É, Agora um exemplo prático aqui, né? O nosso dado é 28 graus. Então hoje faz 28 graus. A nossa informação hoje vai fazer 28 graus em casa. Então o dado é que faz 28 graus, ele não tem contexto. Eu vou trazer um contexto para ele. Hoje faz 28 graus em casa. E o nosso conhecimento? Eu vou ter que usar uma roupa mais leve. E vou ter que levar água. Por quê? Porque vai estar um clima mais quente, vai fazer um pouco de calor. A gente sabe que aqui no Tocantins, 28 graus é fresco, né? Mas no sul, vamos supor que a gente está no sul, tá bom? Então, aqui você usou, um banco de dados. Então, hoje, provavelmente, várias vezes, No nosso dia a dia, a gente usa bastante o banco de dados, como nas redes sociais, que é cada post, like, mensagens que fica salvo num banco de dados. Também nós podemos ver o banco de dados nos jogos online, que é o seu progresso, pontos e amigos, que fica guardado lá na nuvem. Também tem apps, aplicativos de busca, porque ali a gente vê o quê? Resultados que aparecem em milissegundos vindo de bancos gigantescos. Isso. Bom, pessoal, é fora do celular, onde que a gente vê os bancos de dados, né? Aí citou exemplos de bancos de dados no telefone, em apps, aplicativos, em jogos. E fora do telefone, na prática, onde que a gente vê os bancos de dados? Na escola, no hospital, nas empresas. Na escola, para que a gente usa o banco de dados? Para salvar as notas, as frequências dos alunos, os históricos, tudo tem que ficar armazenado. Se a gente perder isso, como que a gente vai ter um controle no final do ano como que esses alunos se foram? No hospital, como que a gente usa os bancos de dados no hospital? O prontuário dos estudantes, dos pacientes, os exames, todos os remédios, o que ele pode, o que ele não pode beber ou tomar como medicamento. Isso tudo ajuda no melhor atendimento hospitalar. Nas empresas, diversas aplicações. A gente usa para estoque, para controle de funcionário, para controle de caixa, para fluxo de caixa, para basicamente tudo. A gente tem um banco de dados e a gente armazena informações. Então, qual vai ser o sentido do banco de dados? Armazenar informações. Então, para organizar os dados, ajuda a decidir melhor. Igual no hospital, decide quantas vacinas comprar, olhando os dados de pacientes atendidos, No aplicativo de transporte, pode calcular o melhor caminho
né, de cruzamento, dados de trânsito com os dados de trânsito em tempo real. Na escola, tem como identificar quem precisa, né, de apoio, observando os dados de notas e frequências. Então, em todos esses lugares, o banco de dados ajuda, né, a melhorar as decisões para poder seguir em frente, né? Em cada um desses exemplos que eu dei aí, eu cito, né, o melhor a decidir, né, nesse quesito. Bom, pessoal, agora uma atividade prática, né? Vocês vão ter um tempinho aí de cerca de nossa aulinha de 10 minutos, vocês vão ter 2 minutos aí para resolver esse exercício, assim pode ser oralmente. Qual aplicativo do seu celular ele usa banco de dados? E o que, que ele guarda sobre você? Quais informações que esse aplicativo retém sobre você? Vocês vão pensar um pouquinho aí e informar para a gente, ok? Pensa, tem algum aplicativo no seu celular que armazena informação? Tem algum aplicativo que compartilha informação? Que se você perdesse esse aplicativo, seria um prejuízo enorme para você, você ficaria sem alguma informação de suma importância. Qual aplicativo que você acha? Não, esse aplicativo aqui, se eu não tivesse ele, meu dia a dia seria mais difícil, ou tal função no meu dia seria complicado, ou seria alterado por falta desse aplicativo. Pensa com a gente. Qual aplicativo tem a melhor função do seu telefone? Tem algum aplicativo que armazena dados? Pensa com a gente. E o que, que ele guarda? Quais são os tipos de dados que ele guarda? É dado numérico? É texto? É informação? O que, que é? Resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos primeiro que o banco de dados organiza informação, né, para encontrá-la de forma mais rápida e segura. Depois nós vimos também que o dado é uma informação e conhecimento, eles formam uma cadeia, né, os números bruto até a decisão. Em terceiro, os aplicativos, escolas, hospitais, empresas, todos eles usam de dados todos os dias, né? Eles utilizam de dados. E quatro, que a informação bem organizada ajuda pessoas a ajuda a pessoa e instituições a tomar decisões melhores, né? Bom, pessoal, antes de ir, a gente tem que relembrar como que funcionou nossa dinâmica essa semana, né? No início da semana foi criada a nosso Google Sala de Aula. E a professora Thais estava organizando como professores, certo? Então, a primeira coisa que a gente adicionou lá foi o plano de aula, que é o plano, na verdade, dessa semana. Depois a gente colocou dois vídeos, um de introdução e um pouquinho mais de exposição sobre banco de dados. Então, acredito que vocês já viram esses vídeos. Então, vocês vieram para essa aula aqui com a ideia. Como que seria, né? Isso, exatamente. Como que seria? O que, que a gente ia passar para vocês? A ideia dessa aula foi uma aula mais rápida, só para fazer um resumo geral, da gente expor para vocês um pouquinho sobre o banco de dados e tirar as dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, vai ter 2, 3 minutinhos no final da aula para vocês. Ô, professor, o que que define melhor esse conceito aqui, professor, essa aplicação? Explica, dá outro exemplo. O que que a gente pode melhorar? Beleza? Além do vídeo dessa aula nossa síncrona, caso assíncrona, né? A gente também deixou um questionário que vai ser respondido, teoricamente, depois de vocês terem assistido os dois vídeos, hoje vocês já teriam que ter respondido esses questionários. Eu vi lá que nossos dois alunos não responderam. Aí a gente teve a aula hoje e posteriormente, depois da nossa exposição, tem outro questionário para vocês responder. Os dois questionários vão ser avaliativos, certo? Para a gente finalizar essa introdução a banco de dados. Na próxima aula, a gente vai adicionar novamente outro tópico dentro da disciplina de bancos de dados para a gente explorar um pouco mais esse conteúdo e ver até onde que a gente pode chegar, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Deixa aqui um abraço, um bom encerramento de disciplina para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.